Oiê, boa tarde. Tudo bem? Então, a energia a partir do jejum é algo que tem sido muito falado, é muito questionado, mas também já foi visto o tanto que é real e realmente a gente tem abordagem científica de todos os tipos, boas, ruins, de quem quer questionar, de quem não quer, mas já tem muita abordagem que mostra realmente o que é interessante pensando em energia a partir do jejum. E por isso é um tema que é bastante falado e que quando a gente tem entendimento é legal trazer, para trazer clareza para vocês em relação a isso. Quando a gente fala em energia, existe sempre a ideia de que a gente precisa comer para ter energia. E aí tem todos aqueles mitos relacionados à quantidade de carboidrato que tem que ser ingerido para você ter energia, quantidade disso, quantidade daquilo, e a cada quantas horas tem que comer para ter energia e tal. Não quer dizer que tudo isso não faça sentido em algum nível, em algum momento. Mas não é só a partir de se alimentar de tal coisa que a gente tem energia. Então, eu costumo dizer que a gente tem três tripés da energia que são importantes. Então, um é a alimentação, é a qualidade do que você come. Outro é exercício e manejo de estresse. E outro é o sono. Então, esse exemplo é muito bom, que é quando você pode comer o tanto que você quiser, comer muito, comer com qualidade, comer sem qualidade, comer só para gerar energia. Então, vou comer calorias tantas para ter energia. Se você não dorme, no outro dia você está mal e você está sem energia. Então não adianta só comer para ter energia. Se você come e não tem uma qualidade de sono, você continua sem energia, certo? Isso é um jeito fácil da gente trazer essa ideia. E o exercício e o manejo de estresse também. Então eu falei isso ontem na live com a T, que a gente falou de estresse também, que vai estar aqui no feed e que tá lá da Clínica Pura. Que o estresse, ele tem essa característica de minar também a energia do corpo, porque o corpo no momento de estresse, ele usa tudo que ele pode para dar conta daquilo, né, daquela situação e ir trazendo feedback pro corpo de não convalescer por conta daquela situação. Buscar tudo isso, todas as suas possibilidades, buscar energia, buscar nutrientes, buscar a sua possibilidade de resposta ao estresse, gasta muita energia corporal. Então também você estar em momentos de estresse, que é o que, né? A gente lembra que na evolução a gente tinha estresse pontual, estresse de fuga, estresse de caça, estresse de algumas situações do ambiente, né? Às vezes ali das relações, mas não era esse estresse contínuo diário que a gente tem todos os dias em grande quantidade. Então esse estresse também de hoje, quando a gente está em situações muito estressantes, mais ainda do que já é o normal do dia a dia que a gente escolheu viver, isso também mina a nossa energia. Então é só a gente perceber, sei lá, às vezes aí tem um evento de trabalho ou uma discussão de algo que vai exigir uns 2 dias ali de imersão em uma coisa que é um tanto tensa. No terceiro dia a pessoa está minada, né? Então também o estresse ele acarreta uma falta de energia. Então manejo de estresse, principalmente utilizando exercício físico, cuidado com o sono e alimentação são formas da gente se sentir energizado, são as formas de repor a energia corporal. Quando a gente fala em manejo de estresse, tem além do exercício, né, várias outras formas. É que o exercício, ele poderia até ser um outro tripé, na verdade. Mas enfim, eu coloco ele aqui porque ele ajuda muito, né? Você pode estar estressado, você sabe fazer exercício, ele é algo que traz endorfinas, que traz uma sensação de bem-estar quase instantânea, então ele é importante. Mas pode haver para o manejo de estresse, além de ter a ver com o movimento corporal, né? Que é uma necessidade também para nós como seres humanos, então para trazer energia. Então ele é essencial. Mas a gente tem também como manejo de estresse qualquer forma de controle de como a gente se sente se não está se sentindo bem. Então, um tipo de exercício de respiração que te traga clareza pro corpo, né? E aí você consegue trazer a consciência pro lugar e melhorar a sua resposta de estresse ao ambiente.
enfim, né? Isso é tão individual, cada pessoa consegue fazer uma coisa prazerosa com alguém, ou meditar, enfim, tem N formas de conseguir fazer esse manejo. E por que eu tô falando isso? Porque hoje a gente vai falar de energia a partir do jejum. E aí, como existia essa coisa de que eu só tenho energia quando eu como coisas que me dão energia, é legal lembrar que, então, quando a gente tem manejo de estresse e a gente tem um sono bom, assim a gente também vai ter energia, porque senão a gente não tem. Não adianta você comer o tanto que você quiser, dormir mal e ficar muito estressado pontualmente, né, ou algum tempo com uma quantidade de estresse muito grande, isso também vai gerar uma falta de energia. É pra entender que esse mito de só comendo que eu me sinto energizado, ele é um mito, tá? E falando assim, cientificamente, ou para trazer um pouco mais de clareza no entendimento disso, de forma a olhar para o nosso fisiológico, é muito simples a gente pensar lá na coisa da evolução, então que a gente compôs, eu sempre falo disso aqui, né, quando a gente fala de jejum, então algumas horas de jejum, não dias, mas algumas horas de jejum, elas trazem ali inicialmente um despertar para o corpo, porque é a nossa forma de entender que se a gente está em escassez de alimentos nesse momento, a gente precisa trazer alerta, né? O cérebro precisa trazer um alerta para o corpo, a gente precisa estar em alerta, estar com disposição para a gente conseguir buscar alimentos, estar atento ao que a gente pode se alimentar no momento. Então a gente tem uma genética preparada historicamente, evolutivamente, para estar algum tempo sem comer. E isso nos traz uma boa sensação, uma sensação de disposição. Isso pode ser explicado por N mecanismos. Eu vou trazer dois básicos aqui, que são os que a gente mais comenta e assim, eles têm... quando a gente pensa em como a gente está se sentindo, faz sentido, né? As pessoas conseguem entender essa relação. Um deles é a utilização da energia de gordura do corpo para gerar energia, e que quando a gente usa gordura, o cérebro precisa de corpos cetônicos. E os corpos cetônicos, eles trazem uma vitalidade e um funcionamento cerebral muito bons. Então traz para o cérebro e nos traz essa sensação de que a gente está ativo, de que a gente está alerta, a gente consegue agir, fazer as coisas. Além disso, a gente tem gordura sendo queimada, que é também, quando a gordura é liberada, é uma via de energia interessante. Então a gente tem corpos cetônicos para o cérebro que trazem uma sensação de energia mental, de clareza, de disposição, de foco, né, de disposição no pensamento. E a gente tem essa energia corporal, que primeiro ela precisa acompanhar, então o corpo também recebe essa disposição como energia, e a gente tem essa capacidade da queima de gordura que traz para o corpo uma fonte de energia interessante. Então, ter energia sem comer tem esse como um dos mecanismos. E aí esse queimar gordura também traz ali, com algum tempo, um emagrecimento, uma perda de gordura que é bem interessante. E aí é quando eu falo que começa a fazer sentido para quem faz jejum. Porque a pessoa começa a se sentir bem, e aí ela começa a perder gordura daqui a algum tempo, e isso... você começa a entender realmente como faz sentido quando a gente fala, né? Porque faz sentido para o que você tá vivenciando com o corpo, tá? Então a gente tem também essa via, essa forma de trazer energia corporal a partir do jejum, que é então ficando sem energia, o corpo precisa produzir corpos cetônicos, que são uma via de energia muito interessante, principalmente para o cérebro, certo? Basicamente para o cérebro, na verdade. Tem uma outra via bem legal, que é a biogênese mitocondrial. O que é isso? A partir de algum tempo jejuando, a gente fala muito, né, da genética relacionada ao jejum, que o corpo ele passa a se limpar, a ter células que parece que vão ficando mais inteligentes, e aí a via de limpeza
das outras células que são ruins para ser eliminadas pelo corpo. A autofagia é uma via que acontece, que fica bem interessante. A via de desintoxicação fica interessante, então também eu falo disso depois, tá? Do detox, mas a gente se limpando de coisas que estão ali atrapalhando a via de detox também traz uma melhor energia. Mas falando agora propriamente das células, a gente tem na célula a característica de gerar mitocôndria celular, né? De aumentar a mitocôndria. Então, a mitocôndria, ela é a nossa usina energética corporal. E aí, biogênese mitocondrial é a gênese, que é a produção de novas mitocôndrias. Então, a gente tem também no jejum a produção de mais usinas celulares de energia. O que acontece? Automaticamente, a gente tem um corpo que tem mais produção energética, celular mesmo, isso é nível intracelular. Então, e isso é fisiológico, gente. Isso também, como os corpos cetônicos, isso também já foi visto, observado e estudado. E é uma coisa muito falada. Então, a biogênese mitocondrial, a partir de tanto tempo de jejum, ela é algo bem interessante, pensando em a gente na ausência de alimento, conseguir ter mais energia, tá? Tudo isso, quando eu falo, eu estou em jejum, inclusive, só um minutinho. Tomar meu café aditivado, que eu só vou quebrar o jejum daqui a pouco. Então, tudo isso lembrando também que nós estamos falando de jejum de algum tempo, não necessariamente jejuns muito longos, tá? A gente tá falando aqui jejum de algumas horas, inicialmente até 22, 24 horas é o tipo de jejum que eu tenho falado com vocês aqui, tá? Que é o foco de trabalho de agora, trazer a consciência corporal com a consciência de que a gente não precisa comer o tempo todo, para a maioria das pessoas que ainda comem demais. Então nós não estamos aqui falando de jejuns muito longos de dias, que aí é quando, inclusive, a gente passa ao metabolismo diminuir também um pouco, e o jejum ele pode ter outro intuito, tá? Ele continua também queimando gordura, mas aí você começa, em algum momento, você pode se sentir letárgico, cansado, porque jejum de dias ele tem outra característica, que aí já é a característica lá, também pensando na evolução, de que a gente tentou arrumar comida, mas agora a gente precisa parar de gastar um pouco de energia, porque não foi encontrado, então para não morrer, eu vou economizar essa energia, tá? Então isso passa a acontecer depois de muito tempo. Algumas horas de jejum, elas trazem essa característica do nos trazer energia. E aí, essa energia corporal, a gente consegue manter ela por quanto tempo? Ah, Ju, é pra fazer todos os dias? É só fazendo todos os dias que eu tenho esse benefício? Quanto tempo pode fazer? Que essas perguntas sempre chegam, né? Então, quando você começa a entender que você não precisa comer o tempo todo e que é normal que o seu corpo fique algum tempo sem se alimentar e ele tem benefícios a partir disso, as pessoas acham que você também só consegue esse benefício fazendo isso todos os dias. É claro que o corpo cetônico, né? Essa fonte de energia que tá ali, ele vai te trazer uma energia mental neste momento, lógico. Mas o metabolismo corporal, estando adaptado a jejum, ele é um metabolismo menos inflamado e mais ativo de forma geral, mesmo que algum dia você não faça jejum. Então, se você tem no jejum uma prática do seu dia a dia, sem também ter uma regra, então não tem que fazer todo dia, eu não tenho que fazer toda semana tantas vezes. É algo que dentro da sua percepção do dia, da semana, da sua rotina, você faz ele estar presente. Se ele está presente como a alimentação está presente, o seu corpo se acostuma e se habitua a isso. Então você tem saúde tendo jejum na sua vida, não necessariamente como uma regra diária. Deu pra entender isso que eu falei? Eu vou dar um exemplo pra vocês. Na semana passada, eu cheguei, fiquei ruim no dia seguinte, de intoxicação alimentar, como eu tinha explicado no começo da live. E aí, primeiro que eu tava inapetente, que é uma das características de quando a gente fica doente, é o corpo não ter apetite. Por quê? Porque ele quer ficar quieto, ele quer repouso pra ele poder se limpar, e o sistema imunológico pensa que ele tá numa guerra ali com alguma coisa. Então, o primeiro sinal é de inapetência, que não quero dar conta de outra coisa nesse momento, tá?
Aí eu senti que eu não tava com apetite de comer. E eu estava com náusea, porque na verdade meu corpo estava intoxicado, isso não tem a ver com jejum, mas o meu corpo estava intoxicado e ele queria se limpar. Então eu com náusea e sem apetite, eu não queria comer. Como que eu não quis forçar algo, então eu fiz um jejum muito longo. Por quê? Porque aí começa, né? Não, mas eu estou fraco, meu corpo está fraco, eu preciso comer alguma coisa. Isso pode ter sentido, porque talvez você vomitou demais ou teve muita diarreia, que não foi o meu caso. Tive um pouco disso tudo, mas não muito. Então eu consegui sentir naquele momento que a minha necessidade era ficar quieta. É claro que um corpo que pôs muita coisa pra fora, a partir de vômito, por exemplo, eu tô falando de uma intoxicação, tá? A partir de vômito, por exemplo, e tá inapetente por muito tempo, isso tem que ser visto, porque aí esse corpo, ele pôs tudo que ele tinha de nutrientes pra fora, e ele precisa ser reposto de nutrientes. E aí a gente pode fazer soro caseiro, água de coco. Não necessariamente, o que eu quero dizer, não é que o jejum é obrigatório. É que eu consegui ouvir o meu corpo e eu tava dentro de um limite de alguém que não colocou muita coisa pra fora. Então eu queria ficar quieta. E aí eu falei, eu não vou comer, eu vou ficar de jejum e vou ficar quieta. Então foi um dia que até depois, no dia seguinte, ou depois de muitas horas, eu belisquei alguma coisa porque me deu apetite. E aí eu quis também respeitar o corpo. Mas eu quero trazer pra vocês que quando a gente tá com um corpo que precisa de atenção, ou que tem alguma coisa ali que quer repouso, ele fala. E só cabe a nós escutar. Então a gente consegue ter essa percepção do mesmo jeito que no dia a dia. Então, o que eu quis dizer com isso, né? Na verdade, só vou complementar o raciocínio do jejum na vida. O jejum, ele é parte da minha vida desse jeito. Tem dia, como hoje, que eu tô fazendo jejum. Ontem eu quis almoçar mais cedo. Tem dia que eu quero tomar café. Eu vou percebendo como tá meu dia. E eu vou aproveitando pra aumentar um pouquinho de jejum, porque eu sei dos benefícios dele, num dia que eu acho que cabe. Mas eu não forço a fazer. Eu não me forço a fazer isso. Por quê? Porque numa rotina de uma pessoa que se alimenta bem e que não quer comer o tempo inteiro, isso cabe normalmente. Então fica fácil você fazer jejum, porque simplesmente é não comer o tempo inteiro. Então faz sentido e você consegue usar isso como parte da vida. Tá? Então, por exemplo, eu fiquei ruim e aí eu tava sentindo naquele momento que eu não queria comer. Em contrapartida, no outro dia, todo o apetite que ia aparecendo, eu tava com fome e eu tava com vontade. Aí eu percebi que meu corpo, ele tava num estresse muito grande e eu queria dar um nutriente pra ele. Então, eu ia percebendo isso e vou funcionando dessa forma. A minha imunidade ficou ruim, né? Porque, enfim, eu acho que eu nem me recuperei 100% ainda internamente. Eu não tenho tantas sensações externas, a não ser um cansaço corporal, que é algo que eu percebi que veio disso, porque foi uma intoxicação bem forte. E aí eu fui dar uma estudada também, a gente é como se você tivesse sido envenenado, né? Então os órgãos de desintoxicação, eles estão ali funcionando a todo vapor, estão ainda lidando com o estresse que foi muito grande, então tudo se recuperando, por isso esse cansaço corporal que pode acontecer. A minha imunidade ficou muito ruim, né? Então apareceu uma herpes há uns 2 dias. No fim de semana, eu fiz um excesso alimentar. Na verdade, eu bebi um pouquinho de bebida alcoólica e me senti no outro dia mal demais. Então, assim, eu percebo que o meu corpo, ele ainda não está no seu potencial. Ele ainda tá cansado. Qualquer coisinha que eu faço de excesso, ou uma bebida, ou qualquer coisa, eu sinto uma diferença. Então, essa semana eu escolho fazer jejum um pouquinho mais do que o habitual das últimas semanas, por exemplo. Então, por isso que agora eu ainda não tinha organizado nada de alimentação. Eu falei, não, eu não vou sair correndo. Eu vou manter em jejum mais um pouco e aí depois da live eu como. Então, eu entendo que essa semana, por conta da minha imunidade, do repouso que meu corpo precisa, eu escolho aumentar um pouquinho de jejum, porque eu sinto o benefício que isso tem em mim. Tá fazendo sentido? Tá? Então eu consigo melhorar a minha sensação. E eu tô desde ontem sem comer. Que horas a gente foi comer ontem? 9 horas. Já são 13 horas. Pra um corpo que tá desgastado, teoricamente já era pra estar um desespero. Não, porque tem que comer, porque... Ontem à noite eu comi bem. Hoje eu estou sem comer até agora, então eu quis prolongar um pouco esse jejum. E a hora que eu for almoçar, eu vou almoçar com qualidade. Vou almoçar comida com nutrientes.
Então eu sei que a hora que eu como com bastante qualidade. Então eu não preciso ficar preocupada em comer o tempo todo. Então eu consigo ter os benefícios do jejum e os benefícios da alimentação adequada e dos nutrientes que são importantes para o meu corpo funcionar bem. Principalmente agora que ele precisa de reposição e de cuidado, né? Então, tá dando pra vocês entenderem? Então eu não preciso comer demais e aí eu posso me sentir bem, me sentir energizada sem comer, porque aí eu tenho biogênese mitocondrial, que é uma coisa que eu quero agora, porque eu tô me recuperando de algo. Eu tenho energia mental, porque eu ainda acordei, enfim, eu tinha live, tenho coisas pra organizar. Eu tenho uma via de desintoxicação funcionando a todo vapor, porque eu estou desde ontem sem atrapalhar. A partir disso, meu corpo fica bem, eu consigo essa energia e daqui a pouco eu vou comer e ainda reparo o meu corpo do que ele precisa. Faz sentido? Que quando a gente fala sobre ter energia a partir de jejum, que é não comer o tempo todo, não quer dizer que a gente não vai comer nunca. Então é organizar essa ideia, é organizar isso no seu dia a dia, entender a sua necessidade, ouvir o corpo, ter a consciência do corpo, a consciência sua em relação a você mesmo, a sua saúde, e poder aplicar isso no dia a dia a partir das necessidades que vão aparecendo. Então, fiquei doente, é isso que eu comentei com vocês. Fazendo jejuns curtos, já consigo sentir uma diferença? No jejum curto, a gente tem instantaneamente, a gente tem nesse momento toda essa coisa do corpos cetônicos que eu tava falando. Então, a gente tem uma energia gerada a partir de uma fonte que não é alimentar, que é uma fonte de energia é a melhor fonte de energia para o cérebro. Então a gente tem uma energia mental e o corpo acompanha isso com disposição. Então a gente tem uma melhora de energia com jejuns curtos, não precisa começar a jejuar, jejuns longos nem faz sentido, né? A gente precisa de percepção primeiro para conseguir em algum momento atingir um jejum longo e entender também por que vai fazer isso. Se é para ter os benefícios compreendidos do jejum, se é uma função mental, uma necessidade mental, uma forma de autoconhecimento, alguma coisa, enfim, espiritual. E aí cada um, né, tem as suas razões para jejuns longos. A gente pode entrar nesse mérito algum dia. O jejum longo se faz hoje muito para consciência, para autoconsciência, para conexão com si mesmo, porque não comer por alguns dias é algo que te traz pra você, né? Você fica o tempo todo conectado com o que você tá sentindo. Porque não, né? É muito tempo sem se alimentar. E o corpo, ele vai ficar te dando sensações ruins, sensações diferentes, enfim. E aí cada um tem um intuito. Mas eu vejo o jejum longo hoje, claro, além dos benefícios que são otimizados com o jejum de vários dias, e ele tem que ser sabido, né, que hora vai fazer, isso tem que ser feito com consciência, você não vai doente fazer um jejum de tantos dias, enfim, né, tem várias coisas para pensar, mas eu vejo o jejum longo como algo, ele para, né, de te dar essa energia, essa grande disposição a partir de algum tempo, mas ele tem outros benefícios, e eu vejo muito benefícios mentais de conexão mesmo, o pessoal tem feito muito nesse intuito, além de todos os benefícios que se mantém, mas o benefício da energia, ele acaba sendo perdido depois de um tempo, porque o corpo, ele vai te pedir para ficar quieto, visto que você não tem combustível para ele funcionar. Tá? Mas e aí tem outras coisas pra pensar, né? Aí tem repouso, aí tem qualidade de sono, aí tem uma atividade leve, tem várias coisas. Mas aqui pensando no nosso jejum pra geração de energia, pra quem ainda não entende muito de jejum e não tem muita experiência, é entender que comer menos por alguns momentos do dia te trazem uma sensação de energia e isso é fisiológico, tá? Isso é feito a partir das duas coisinhas que eu falei, que são principalmente a produção de corpos cetônicos, que é uma fonte de energia incrível para o cérebro e o corpo acompanha, e a biogênese mitocondrial, que é o quê? A produção de mitocôndrias, que são a nossa via de... Um despertador aqui, gente, desculpa. Que são a nossa via de energia da célula. Então, a gente produz mais fábricas de energia dentro da gente. Isso é demais, né? Tá bom? Bom, pensando só para finalizar aqui um pouquinho com vocês, pensando nisso tudo que a gente falou, eu vou dar umas dicas para quem quer começar a experimentar e ver se consegue essa sensação tão legal que a gente tá falando, que é de gerar energia a partir do jejum.
E uma ideia boa é, primeiro de tudo, não começar de repente, não começar de um dia para o outro. É primeiro perceber como que você tá com a sua alimentação no dia a dia. E os momentos que você sente menos energia. Ou, no geral, como tá a energia corporal. Então, se precisar fazer um diário e anotar. Mas eu acho que é legal, assim, pegar uns 3 dias, sabe, de observação. E se observar mesmo. Olhar como que tem comido, que excessos que tá fazendo, como que tá essa alimentação. E olhar a sensação de bem-estar ou de cansaço, se ela existe e onde que ela tá principalmente. Quais os momentos que ela aparece mais, enfim. Por quê? Pra você começar a fazer jejum entendendo onde você quer chegar, né? Entendendo se faz sentido pra você, ou se você já tem uma boa disposição, mas você quer fazer pra melhorar a sua disposição. Então, pra cada um saber o que vai haver de melhor ali, pra você entender por que você tá fazendo as coisas, né? Na vida, isso com tudo. A partir daí, depois de uns dias de observação, então vocês vão observar 2 coisas. Primeiro, como que tá o dia a dia, se existem muitos excessos. E se existem muitos excessos, vai aí anotando, e sem julgamento, é só pra anotar, tá? Segunda observação é aonde que tem mais dificuldade, aonde que tem mais dificuldade com a energia. Se existe falta de energia, então às vezes a gente não tá atento a isso, mas se ela existe e quanto ela existe, né? Então também pode anotar, pode só perceber e também sem julgamento. É só perceber, nossa, no fim do dia eu tô com falta de energia. Ok, no fim do dia é normal todo mundo estar com falta de energia. O problema é, estou já acordando sem energia? Ou essa falta de energia ela é aquela que começa depois do almoço, só que aí o dia inteiro eu fico pendurado, me escorando e continuo com falta de energia todo o tempo? Então é observar isso, os excessos da alimentação, se tá demais, comendo desde que hora, a partir de quanto tempo, ou se tá, e como que tá a falta de energia, tá? Se tem falta de energia, se não tem, se a disposição tá ótima, tudo isso. Então eu ficaria uns 2 dias nessa observação, pra quem nunca fez jejum e quer iniciar, ou pelo menos aumentar um pouquinho do tempo de jejum. Eu começaria com essa observação, pra quê? Pra pensar se um horário do dia que é legal já diminuir alguma refeição. Mesmo que for, sei lá, um lanche da tarde que você acha que você come sem necessariamente ter fome. Ele ainda não vai ser um jejum tão significativo, mas ele já serve pra você se perceber. Tipo, nossa, se eu não tenho fome essa hora, por que eu tô comendo? Né? Então já começa a trazer uma consciência nova e diferente da necessidade do corpo. Ou, é porque os horários de comer são esses e eu tô acostumado e a hora que eu vejo eu tô comendo e eu nem sei por quê. Tá? Ou é por ansiedade, ou é porque é o que tem ali na hora no trabalho naquela hora e come. É isso. Então é começar a perceber. E aí, depois desses 2 dias de percepção, começar a fazer as trocas. Primeiro, se existe excesso alimentar, é legal dar uma trocada na qualidade da comida. Porque senão, quando você for fazer o jejum, vai dar fome. Né? Então uma pessoa que come coisa refinada o tempo inteiro, a hora que ela vai ficar muito tempo sem comer, o corpo está acostumado com essa energia rápida. E aí, essa insulina que fica subindo e descendo o tempo inteiro, isso traz um sinal de fome que é exacerbado. Então é mais legal, por exemplo, que você troque a qualidade do que come. Ah, se eu como muita coisa refinada, muito pão, biscoito, essas coisas, industrializado, já dá uma trocada por vegetal, fruta, castanha, que for um ovinho, sei lá. Troca por coisas naturais, que tem fibra, gordura, uma proteína boa e tal. Tudo isso natural, de boa qualidade, tá, gente? Não tô falando que é pra ficar comendo bacon, pelo amor de Deus. Mas, enfim, troca a qualidade, porque aí você já vai naturalmente sentir que a fome pode diminuir no dia seguinte, tá? Trocando essa qualidade, você faz isso também por 1 ou 2 dias, e aí experimenta tirar um horário de alimentação e ver como que você vai ficar. Eu tenho pra mim que é muito fácil fazer, né? A gente já faz, as pessoas falam de jejum como se fosse algo muito mirabolante, ficam com muito medo de começar a fazer jejum. Mas, por exemplo, se um dia você sai de casa sem dar tempo de tomar café, e você já fez jejum, né? E ninguém morre por conta de um meio período sem se alimentar. Então, é muito tranquilo, comecem a perceber e aí fazer a experiência, que eu acho que é super legal. Se você já tem a experiência e ainda não sente essa coisa da energia, eu acho que tem 2 pontos a serem olhados. Primeiro, fique mais perceptivo. Talvez você não perceba, porque realmente, né, tem gente que não sente um grande milagre. Não é como você tomar um negócio pra dar energia. Ai, gente, uma maritaca na janela, desculpa, coisa mais fofa. Você viu?
talvez não é como você tomar um remédio, sentir uma grande energia, mas provavelmente você já fica com uma disposição melhor e não fica tão cansado. Então fique mais perceptivo sobre o que acontece, porque às vezes você que não observou direito, você que não observou direito como se fosse um problema, mas às vezes você não reparou nesse detalhe. E aí quando você não conseguiu ainda comparar com antes. Então, lembra de antes ou tenta fazer 2 dias comparativos, dias de alimentação e sem alimentação, pra ver a diferença, tá? Eu, por exemplo, agora, que são 2h05, provavelmente estaria com uma preguicinha após almoço, que eu não tô falando que é ruim ou que a gente não tem que sentir nunca, mas tô aqui falando loucamente, poderia ficar aqui, posso sair pra dar uma caminhada ainda, se vocês quiserem depois. Por quê? E é isso, né? Não é que a gente só é pra gente viver assim. Mas o que eu quero dizer, existe aqui uma energia maior hoje, tá? Porque eu tô fazendo esse jejum que é mais longo. Só que também, como eu sou pequenininha e tem pouca gordura e tal, não é que eu vou ter que poder sair e correr uma maratona. Porque aí daqui a pouco vai me dar uma fraqueza, provavelmente eu tenho que comer. Só que é percepção. Então eu entendo isso na minha cabeça. O que eu quero dizer provavelmente não foi percebido por quem já faz jejum e acha que não tem uma grande energia. Realmente, isso é individual, às vezes não é uma grande energia. Eu também não tô me sentindo como se eu tivesse tomado uma coisa pra dar energia. Mas eu estou me sentindo muito bem. Eu tô com disposição, eu não tô seguindo nenhum roteiro aqui pra falar, então tudo bem, eu tenho essa facilidade. Mas eu vou lembrando e eu tenho disposição, minha mente tá funcionando muito bem. Então, assim, eu sinto uma energia. Então, talvez seja um ponto, seja a percepção. E outro ponto, talvez seja que você já se acostumou com esse tanto de jejum. E tudo bem, porque ele já traz uma energia que não é algo que você fica o tempo todo prestando atenção. E às vezes fazer jejuns um pouquinho mais longos vão trazer um despertar. Então, às vezes é o caso de evoluir um pouquinho o tempo de jejum, tá? Mas de forma geral, sempre vai haver uma sensação de energia legal no jejum. E lembrando que é aquilo que eu falei também lá no começo. Não quer dizer que você só vai sentir energia no dia que faz jejum, tá? Um corpo que ele se acostuma a viver assim, ele naturalmente ele sente mais disposição, tá? Ele tem os hormônios mais regulares, ele tá menos inflamado, ele tem a via de desintoxicação, tem menos coisas intoxicando os órgãos, porque o jejum ele faz isso, né? Ele limpa. Então, é um corpo que de forma geral ele funciona com mais energia. Tá? Não é assim, é só essa energia que interessa, a energia do corpo cetônicos. Não é isso, tá? É a energia do todo. É você ter um corpo habituado a não comer o tempo inteiro, então ele é habituado a ter os hormônios mais regulares, ele é habituado a ter menos intoxicações, ele é um corpo que está acostumado. E essas características, eles trazem um vigor físico melhor. Então é um corpo que ele é mais bem disposto. Então a gente tem a energia de curto prazo no momento de jejum e a gente tem a energia de longo prazo, de médio e longo prazo, que é a energia de um corpo que é acostumado a jejuar. Que é um corpo que tem a fisiologia corporal que funciona bem, e aí, enfim, ele é um corpo que tem mais energia. Você consegue viver com mais energia e mais disposição. Tá bom? Eu dei essas dicas finais, então eu vou resumir. Quem nunca fez e quer iniciar jejum, se observe os excessos alimentares e os momentos de cansaço ou de pouca energia por 1 ou 2 dias. Depois, faça as trocas alimentares, então os excessos alimentares, troca por coisas mais naturais para não dar fome. E aí, começa a experimentar, tirar uns horários de refeição, as menores, principalmente os lanches, e ver como você fica, se faz diferença na sensação de energia, tá bom? E quem já faz jejum é se observar. Se você acha ainda que você não tem a energia que você queria, observa primeiro se não é algo que você que não conseguiu ver e comparar com antes, né? Se você não... É o estar bem disposto, talvez você não percebeu que o estar bem disposto já é ter energia, né? Não é assim, nossa, não é como se a gente, de repente, fosse, enfim, ter uma mega energia que é surreal. É algo que é comum ao corpo a gente estar com energia. Então, observar isso, tá? Se você comparar com antes, você não vê que realmente todo dia ou nos dias que tem jejum, você não tá mais bem disposto, enfim.
tá? Ou aumentar um pouquinho o tempo de jejum, pelo menos um ou outro dia da semana, pra você ver se não dá uma despertada também nesse corpo e melhora um pouquinho mais a energia. Talvez você já se acostumou com a energia que você tem, você quer mais. E aí, lógico, dentro de um limite, que você já deve ser alguém que entende um pouquinho mais de jejum, aumentar um pouquinho e ver se esse benefício ele vem um pouco mais otimizado. Tá bom? Então, a gente também lembrando desse resuminho que a gente tem os benefícios do momento de jejum, que é essa coisa dos corpos cetônicos que eu falei, e a gente tem os benefícios a médio e longo prazo, que é de um corpo que tem o metabolismo acostumado e adaptado ao jejum e a comer a quantidade necessária. Ele é um corpo que tem os hormônios funcionando de uma forma melhor, uma via de desintoxicação que funciona bem e não tem coisas intoxicando seus órgãos tanto, né? Porque todos nós temos. Você tem biogênese mitocondrial, que é a produção de mitocôndrias, que são a nossa usina de energia celular, que acontece com frequência, então suas células elas têm mais energia. Então essa energia a médio e longo prazo, que é um corpo mais bem disposto, um corpo que funciona com mais energia, porque o jejum fazer parte do dia a dia, ele traz uma energia corporal, ele traz uma disposição corporal, por conta da fisiologia do corpo que funciona bem. Tá bom? Acho que deu pra vocês entenderem o que eu queria passar hoje em relação ao corpo. A gente ter energia a partir de jejum e a partir de outras formas que não são só alimento, que não é só comendo o tempo todo e ficar trazendo energia pro corpo, na verdade é ao contrário. E também a importância do manejo do estresse e do sono, que são outras duas formas não alimentares da gente ter um corpo energético, tá? Energético assim, energizado e bem disposto, que funciona bem, né? Um corpo que funciona com as suas funções é ótimo. Um corpo que funciona fisiologicamente bem, que tem os órgãos funcionando ali da forma correta, ele tem disposição. Claro que, né, todos nós temos entraves aqui e ali, alguma coisinha da saúde, alguma coisinha do emocional, sempre precisa cuidar, mas de forma geral, o corpo funciona, os seus órgãos funcionam bem, o seu corpo ele tem disposição. Você é uma pessoa que tem prazer em se movimentar, enfim, em fazer as coisas, não é um corpo que está desgastado, né? Então é pensar nisso, assim, o sono, exercício, manejo de estresse e não alimentação por algum tempo também são formas de trazer energia para o corpo tão importantes quanto o que você come ou tão importantes quanto a sua alimentação. Mas é isso, como a gente não tem dúvidas, falei bastante, acho que deu para vocês entenderem e resumir, aí vai estar tudo lá salvo e qualquer dúvida vocês me mandem. Tá bom? Um beijo, obrigada a todo mundo que tava aí. E eu quero as dúvidas.